Glória a Deus, aleluia. Vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço primeiro a Deus e a cada um que tem me ajudado na jornada com esse canal. Glória a Deus. E eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo de número 24. E peço a você que assista esse vídeo até o final, compartilhe. Bote o seu celularzinho, pastor, não posso. Coloque o seu celularzinho ali no lugar, para você ouvir a palavra de Deus. A palavra aqui da ressurreição. Aí eu faço uma pergunta a você que vai me ouvir. Qual é aquele Deus que você segue, que você vai lá no túmulo e não está lá ossada de osso lá dentro, ou se já acabaram, tocaram fogo. Mas o Senhor Jesus, aqui esta palavra vai provar na palavra dele, que ele ressuscitou. Então o único Deus, muitas pessoas criticam, falam, mas Jesus, ele o ressuscitou. Então você deve servir a quem é vivo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Enquanto um filho precisa de um pai, quando é que o pai pode ajudar ele? Depois que estiver vivo, depois que morrer não pode mais. Quando é que um filho pode ajudar um pai enquanto ele estiver vivo? Porque depois de morrer, nem o filho ajuda, e nem se o pai morrer, o filho pode mais ajudar. Não. Então, Jesus, ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para deixar maior herança para você e para mim. Mas eu quero lhe apresentar nesse texto que você não tem culpa de não acreditar. Você não tem culpa de não crer. Se o povo que andava com ele, foram treinados por ele, não acreditava no que ele falava. Eu quero mandar um recado hoje para os pregadores. Não se preocupe, pregue a palavra de Deus. Não se preocupe não, porque a turma que andava com Jesus, um da turma dele vendeu ele por aquelas moedinhas. Vendeu da turma, escolhido por ele, comia no prato. Como é que você quer desistir por algo que falaram, por algo que não gostaram? Você não pode fazer isso, nem eu, de jeito nenhum. Seja você diácono, seja você pastor, seja você presbítero, evangelista, seja quem for. A ovelha, porque em Teques chamado, Jesus os chamou. Todos são importantes para ele no corpo. Essa noite eu tive uma visão do campo, trabalhando naquele campo, limpando. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha um pé de jerimum velho, lá dentro de um valado que não prestava para nada. Mas aí eu perguntei para alguém, mas esse pé de jerimum velho pode dar fruto? A voz disse pode, a pessoa disse pode. Aí eu fui, reguei ela redorzinha, ajeitei, seco, o negócio meio acabado. Mas está lá no livro de Jó, ainda que nem que a ave seja cortada, a sua raiz estiver na terra seca, só o tronco ali, ao cheiro das águas brotará, reverdecerá e dará uma nova folhagem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é vivo, o Senhor Jesus. Então vamos aqui para o texto, capítulo número 24 de Lucas. Ele diz aqui, olha, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria aromática que tinha preparado. Louvado seja Deus. Preste atenção aqui o texto, depois nós vamos mastigar. Algumas
outras mulheres com elas, e acharam a pedra removida ao sepulcro. Louvado seja Deus. Versículo 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Aí o versículo 5. E estando elas muito atemorizadas, prostraram-se com o rosto para o chão. E eles disseram-lhe: por que buscai o vivo entre os mortos? Preste atenção aí, isso é forte. Glória a Deus. Aqueles se disseram: por que buscai o vivo entre os mortos? Glória a Deus. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai vós como vós falou, estando ainda na Galileia. Preste atenção isso aqui. Eu ia pregar sobre outra coisa, mas eu acabei de gravar uma pregação sobre a crucificação dele. Ele colocou no meu coração a ressurreição. Vai ser a primeira pregação da crucificação, do milagre do ladrão da cruz, e agora a ressurreição dele. Louvado, que coisa interessante, ele sabe tudo. Eu ia pregar outra coisa, gravar outra coisa, meu filho aqui é testemunha. Mas aí eu disse a ele: não, vou mudar, que Deus acaba de me dar esta palavra. Aqui uma palavra quentinha para nós. Louvado seja Deus. Versículo 7, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. Quantas pessoas, louvado seja Deus, têm esquecido das palavras de Jesus? Quantas pessoas? Mas eu quero aqui nesse texto hoje, que acabamos de ler, da ressurreição de Jesus. Veja que estamos falando de quem estava com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Essa equipe aqui que estava com Jesus, acreditava no que ele falava, no que ele pregava? Eles tinham lembrança do que eles tinham dito? Preste atenção, se elas esqueceram do que o próprio Jesus falou com a sua própria boca, como é que você pode desistir, estar numa situação dessa, por causa de alguém falou, porque alguém não crê no que você prega, porque alguém não aceita a sua oração? Veja aqui a equipe de Jesus. Essas mulheres andavam com ele. Aí o versículo diz aqui: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria aromática que tinha preparado. Por isso que o tremendo da Bíblia é você não ler, é meditar. Quando você vai ver aqui, você não precisa mais ir atrás em lugar nenhum da Bíblia, porque está aqui a verdadeira prova que essas mulheres não acreditavam no que ele disse. Por isso que nós vamos ver aqui lá na frente os anjos nunca tiraram a autoridade de alguém. Hoje, quando eu vejo alguém esculambando, alguém até chamando outros de lixo, quem é o homem para abrir a boca e chamar outro de lixo? Quem é ele? Quem é ela? A criação de Deus. Eu não quero entrar por esse lado, eu tenho me coçado, mas Deus tem me dado graça, porque senão só vou virar mais um.
Quero continuar pregando esta palavra, a revelação da Bíblia. A revelação da Bíblia está aqui provando. Jesus, aquelas mulheres saíram levando especiaria para cuidar do corpo. Ora, se você me acompanha, se você crê no que eu prego, aí eu digo para um obreiro, uma obreira, quem quer que seja, eu digo irmão, irmã, eu vou fazer uma viagem, mas vocês me esperam que daqui a 3 dias eu voltarei. Eu creio que se alguém acreditar, vai vir varrer a igreja, vai ajeitar a igreja e vai estar esperando, dizendo, o nosso pastor chegará hoje. Mas se ninguém acreditar, se ninguém dá nem ouvido ali o que eu falo, então está aqui a prova. Elas mesmo não acreditavam. Elas mesmo não acreditavam aqui no que Jesus tinha dito. Senão jamais elas tinham levado especiaria para cuidar-lhe do corpo dele. Então vamos para o versículo de número 2, para você ver o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Eu quero ler aqui, indica que nenhuma dessas mulheres, nem os discípulos, nem nenhuma outra pessoa, com respeito a isso, acreditaram que Jesus o ressuscitaria de entre os mortos, porque se tivesse acreditado, elas não teriam ido ao sepulcro com as especiárias para o cadáver. Está aqui, Deus vai me ajudar, que eu vou conseguir gravar mostrando a você o que está na Escritura. Então, versículo 2, e acharam a pedra removida do sepulcro. Sabe por que elas acharam a peça removida, a pedra? Elas iam conversando no meio do caminho. Elas iam conversando no que ia atrapalhar elas. Como é que nós vamos remover aquela pedra? Como é que nós vamos conseguir tirar aquela pedra? Para poder fazer isso, para cuidar do corpo dele. Mas para surpresa delas, quando chegou lá, a pedra não estava mais no caminho. Mesmo elas não acreditando na ressurreição dele, mesmo ninguém acreditando, aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus também nos dá um ensinamento com esta palavra, que não tem pedra que esteja no seu caminho, que não possa ser removido por ele. Você lembra que ele estava morto, colocado ali naquela tumba de José de Arimateia. A pedra que estava ali era para ninguém tirar, nem os soldados que estavam vigiando, eles não viram. Então o trabalhar de Deus é lindo. Mas vamos continuar no texto. E acharam a pedra removida. O 3, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Está aqui. Elas vão achando que vão cuidar do corpo com amor. Às vezes o homem deixa em pé de crer pelo costume, pela uma cultura, pela uma religiosidade. Então elas tinham um carinho, elas iam chorando, lembrando do que ia encontrar aquela barreira daquela pedra para cuidar do seu corpo. Veja que elas tinham estado com ele, por isso que é comum hoje em pé, você não está acreditando. Mas é importante que você venha crer. Louvado seja Deus, versículo 4. O versículo 3 diz que o corpo do Senhor não está lá. Por isso que eu lhe digo, procure em livro. Procure onde é que você vai achar outro milagre desse. Que o seu Salvador, a quem você segue,
o corpo não está lá. O corpo não está porque ele ressuscitou. O versículo 4, e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que apareceu junto delas 2 varões com as vestes resplandecentes. Quando elas chegaram lá, que viram a pedra removida, pensaram logo o que houve, correram, entraram na tumba. Ele não estava. Quando elas saíram, perplexos ali, sem saber o que fazer, nem o que pensar, porque pensavam logo que tinham roubado o corpo. Elas pensaram, ali aparece 2 seres resplandecentes, louvado seja Deus. E estando elas muito atemorizadas, prostraram-se com o rosto no chão, e eles disseram, por que buscai o vivo entre os mortos? Eis aqui o problema de muita gente, não receber a sua cura, não receber o seu milagre, não receber a sua libertação, é porque lugar de vivo é vivo, morto é morto. Ele diz aqui, ei, por que vocês buscai o vivo em lugar de morto? Sabe por quê? Porque quem é vivo pode fazer alguma coisa por alguém, quem é morto não pode. Por isso que eu aconselho as famílias, eu digo para o papai, digo para a mamãe, eu digo para os filhos respeitar os papais, mas digo para os papais respeitar os filhos, não causar ira a eles, porque um dia vamos sentir saudade. Só vale aqui quando está vivo esta vida aqui. Depois, eu interprego aqui na igreja sobre pessoas que só faz criticar os velhão. Se meu velhão acha que sabe de tudo. Se ele tivesse a sabedoria que eu tenho, se ele tivesse a minha sabedoria com a idade que ele tem, ele seria um velhão rico. Isso é o que eles dizem. Quando um dia vão lá olhar iniciais no cemitério, e vai dizer assim, pai, o senhor sabia o que dizia, porque a vida vai ensinar o tempo é a resposta de tudo. Então veja aqui, por que procurar? Quem disse isso não foi o pastor A, nem B, nem o presbítero, foi os anjos. Por que procurai o vivo entre os mortos? Aí olha o que ele vai falar agora aqui, louvado seja Deus. Não está mais aqui. O anjo disse, não está mais aqui, mas tem uma vírgula. Continua, não é? Se não está mais aqui, não parou por aqui, ligeiramente aquelas mulheres, aonde o colocaram o corpo. Elas estavam tomadas pelo pavor e tinham esquecido o que Jesus tinha falado a elas. Não esqueça o que ele lhe falou. Você lembra o que ele lhe prometeu? Tem pessoas hoje vivendo uma vida mais difícil porque esqueceram das promessas, apagaram a promessa. O importante não é o que A ou B fala, é o que Jesus falou ao seu respeito. Por isso que às vezes você recebe uma profecia, aí você vai dizer, aquele profeta é mentiroso, se ele soubesse a vida que eu estou vivendo. Mas é porque Jesus está vendo o que tu vai ser. Não é o que tu foi, nem o que tu estás sendo agora, é o que tu vai ser. Recebe esta palavra, no nome de Jesus. Ele está olhando para o teu futuro. Jesus, ele não é arqueológico. Arqueologia é coisa do passado, não é? Louvado seja Deus. Arqueologia. Jesus, ele é escatológico, ele vê para o futuro. Ele não vê o que você foi, nem o que você está sendo, é o que você vai ser. Então, por isso que só ele poderá dar a última palavra
na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o anjo disse aqui, ó, não está mais aqui, mas o ressuscitou. Esse mais é onde está a história. O anjo disse, não está mais aqui, ó. O anjo disse, ó, não está aqui. Ele disse, não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Então ele é quem ressuscitou. Se você for dar lugar, vão tirar isso de você. Estão tirando. Olha o que Deus me prometeu há 30 anos passado, hoje está vivendo no meu coração. O homem pode dizer, ele pode dizer o que ele quiser dizer, mas está vivo no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não está, ele diz aqui, não está mais aqui, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos como vós falou. Aí olha agora o anjo cobrando deles, cobrando delas. Diz, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou. Lembrai-vos do que falou. Ou seja, o anjo está dizendo, ele não tinha avisado a vocês. Vocês não creram, não? Que ele disse que ia ter que ser assim. Ele tinha que ser entregue aos homens maus. Ele tinha que padecer para que fosse cumprido. Vocês não creram, senão vocês não estavam aqui procurando o corpo dele. Vocês estavam aqui, era para testemunhar do que ele pregou para vocês. É desse jeito. Quem é do reino de Deus, quem recebe a palavra de Jesus, ele defende a palavra de Jesus. Ele não veio acusando Jesus. Ele não veio acusando nem fazendo nada contra o reino, vira contra o reino não. Mas vamos continuar aqui. Lembrai-vos como vós falou, estando ainda na Galileia. Então os anjos aqui, eles chamaram a atenção. Lembra do que ele falou? Lá na Galileia, que isso ia acontecer, vocês não estão lembrando? Aí parece que estou vendo todos dizendo verdade. Porque é mesmo. Você vai ver uma situação que você esquece de tudo que ele falou na sua vida. Aí você vai entender o final aqui. Versículo 7. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aí os anjos aqui começaram a falar, vocês não lembram do que ele falou para vocês na Galileia? Que era importante que isso aconteceu? Aí olha o que diz o versículo 8. E lembraram-se de sua palavra. Está vendo? Então deixa eu dizer uma coisa. A lembrança é mais importante do que a informação. Quantas pessoas correm hoje de um lado para outro, atrás de profecia, mas esqueceram do que ele já falou, pois precisou ele falar só naquela época. Há 23 anos passados eu estava numa igreja, chegou uma irmã, disse, bote as mãos assim, passou o culto todinho batendo na minha mão e o povo atrás de saber o que falava ali e eu entendendo tudinho. Ele falando o que ia fazer na minha vida, que vinha me trazer ao Ceará, que eu ia ganhar minha família para ele. Ele falando daquilo tudinho, que eu ia passar muita dificuldade, muita luta, mas ele era comigo, tá entendendo? Então pronto, Deus falou aquilo, eu acatei e morreu, acabou-se. Aí pronto, por isso que hoje, aí vai correndo para um lado e para outro. Deixa eu repetir aqui de novo. A lembrança é mais importante que a informação. Você lembrar do que ele lhe prometeu lá no passado é mais importante do que a informação hoje. Aí você recebe formação, nós vemos pessoas, elas vêm para o culto,
Elas cultuam Deus, você prega, ora, se consagra, pede a Deus para abençoar, começa a ajeitar as cadeiras, limpando para Deus abençoar. Aí elas vão, termina o culto, quando termina, e vai dizer assim: ei fulano, vai orar por mim? Ei, ou seja, ela veio fazer o que na igreja? Deus não falou com ela? Falou, mas ela não acatou o que Deus falou. Então o problema é esse. O problema não é estar com Jesus ou andar com Jesus, que aquelas mulheres tiveram, foi com ele mesmo. Mas não acreditaram no que ele pregou. Mas eu quero agora, eu não estou aqui criticando ninguém. A situação, elas amavam tanto Jesus, que elas não aceitavam aquilo. Tem pessoas hoje que não aceitam a disciplina, não aceitam a correção, elas caem logo fora. Tem pessoas, a terra está hoje desse jeito, é um culpando A, um culpando B, aonde é mais fácil a gente fazer como aquele homem que eu gravei uma pregação, o ladrão da cruz, assumir a culpa e dizer: é verdade, Senhor, nós merecemos e ele não. Então louvado seja Deus. Aquelas mulheres, elas não empataram o milagre de Jesus, elas não creem. E elas passaram por uma dificuldade muito grande, vendo a morte do seu líder ali, Jesus. Mas nós temos que ter cuidado, você tem que ter cuidado para não esquecer do que ele falou para você, das promessas. Aí vive correndo para um lado e para outro, de um canto e para outro. Quando é Deus que fala, não valoriza. Quando é o homem, valoriza. Nós estamos vivendo um dia tão difícil que você é rejeitado e abandonado por ser mais direito que os outros. Mas isso é só uma aparência. É só o que é. Mas não está aí, não estamos vivendo agora não. Não viu Jesus? Ele chegou propagando o bem. Jesus fazia o mal a alguém ou só o bem? Uma mulher tinha um fluxo de sangue, toca nele, é curada. Um leproso pede a ele ajuda, ele disse: vá, mostra o sacerdote, curado. Um homem estava sendo pregado na cruz ali, já estava pregado com todos os seus crimes ali. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pega uma viúva que perdeu o seu marido, perdeu o seu filho, ele vai dizer: não chore. Por que não chore? Porque ele ia colocar alegria no coração dela, ressuscitando o seu filho. Então Jesus, ele é assim, não deixa essa época que estamos vivendo tirar isso de você, tirar o que ele falou. Você está vendo o que está acontecendo, pessoas que foram usadas por ele, estão negando, estão abandonando e estão virando contra. Um dizendo que tinha 30 anos, um dizendo que tinha 25 anos, e julga ainda as outras pessoas por ele. Coisa que não pode julgar. Então tome posse da palavra. Olha aqui o que o anjo disse, vou repetir de novo. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homem pecador e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Mas aqui são as palavras de Jesus. Eles só lembraram a ela. Você não lembra o que ele falou na Galiléia? Aí o versículo 8. Lembraram-se de sua palavra. Tá vendo? Lembre-se da palavra. Lembre o que ele prometeu a você. Glória a Deus. E ele vai lhe dar vitória. Compartilhe esse vídeo. Me ajude nas horas de retenção. Ative, dê o joinha. Compartilhe. E vamos em frente. E creia que o nosso Jesus, ele está vivo. E é poderoso para lhe dar vitória no nome de Jesus.